Good morning, good afternoon and good evening. Bem-vindos todos a mais um episódio do Brazzascast. Eu sou o Jack, seu host, e antes de mais nada, já curte, compartilha o vídeo, se inscreve nas redes sociais do Brazzas, não só no YouTube, mas no Spotify, no TikTok, que tá bombando, não deixa de conferir lá, muito conteúdo legal, acompanha tudo que a gente tá sempre com novidade. E vamos ao programa de hoje. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que além de uma Brazzas Teacher, uma professora do Brazzas, ela também tem uma história muito bacana como clown, como palhaço no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Hoje eu converso com ela, que tem uma trajetória muito incrível, Stella, ou Professor Star, Teacher Star. Tudo bem, Stella? Tudo bem, bom dia. Oi, gente. E aí, animada pra gente começar a nossa conversa? Animada, vamos conversar. Então vamos lá, vamos direto ao que a gente já ofertou como spoiler aqui na nossa introdução. O que te motivou a se tornar palhaça? Da onde que veio essa ideia de se tornar palhaça nesse projeto social que eu achei o nome incrível da UPA, Unidades de Palhaços do Amor? Muito incrível. O que te trouxe essa inspiração? Houve algum evento específico? Então, na época, quem surgiu com o projeto foi uma colega minha. Ela falou que ela tava precisando de gente pra trabalhar e tal. E ela falou que eu tinha um perfil porque eu sempre fui essa pessoa, assim, ligada nos anos 20. Mais enérgica. E ela precisava especificamente de uma pessoa que tocasse violão. A gente chamava de violeiros. E aí ela falou que... E eu, na época, tava aprendendo violão. E aí ela me chamou e eu falei assim, não, vamos lá, então, tudo bem. Vai ser até melhor, porque eu vou ter um gás mais pra estudar e tal. Um lugar pra já ir praticando, né? Já ir mostrando os talentos, vendo se tá bom, se tá ruim, que precisa melhorar. Exato. E aí foi assim, juntou eu, ela e mais 3 pessoas. E a gente foi. Eu fui tocando e chegava lá, a gente... E as pessoas iam pedindo música, a gente improvisava. Que incrível. Foi por aí. E como que funcionava o trabalho? Como funciona, né? Porque esse grupo ainda tá em atuação, né? Tá, o grupo tá... Eu não tenho certeza se eles já mudaram de nome, porque eles estavam no processo de mudar o nome. Inclusive, se as pessoas quiserem procurar Projeto Alegria também, ou UPA, no Google, dá pra ver bastante coisa. Mas como funcionava era assim, a gente ia todo fim de semana, todo domingo, que era o dia de visitação do hospital, a gente ia com um grupo e uma pessoa que era responsável pela capelania do hospital. Porque todo hospital, ele oferece o serviço de humanização para os pacientes. E aí, muitas pessoas, elas chamam voluntários para esse serviço de humanização, que é conversar com os pacientes. Tão necessário, né? Porque lá, assim como qualquer outro hospital, tem muita gente que não tem visita. Porque a família mora longe ou qualquer outro motivo. E aí, a gente ia lá todo fim de semana, todo domingo, passava a tarde toda do domingo lá. A gente chegava, assim que a gente chegava, a gente ficava um tempinho na recepção, e aí cantava musiquinhas na recepção. E depois a gente passeava pelos corredores, cantando as musiquinhas para poder o pessoal saber que a gente chegou. E muitas vezes a gente ia batendo nas portas e perguntando se a gente podia entrar para ficar um tempo com o pessoal. Mas às vezes, depois que conheceram a gente... quando a gente já tava no corredor, as outras pessoas saíam de dentro das enfermarias e vinham, vem no meu quarto, fulano, passa aqui, não esquece de mim. E a gente passava, tipo assim, era um corredor muito grande, gente lá do final, gente lá do começo, e as pessoas assim, vem em mim, vem em mim. Já era carteirinha carimbada, né? Já tinha os fãs, já tinha todo mundo ali envolvido. Fãs, E aí, no começo, quando o grupo era bem pequeno, a gente ia todo fim de semana, todo domingo. Depois, com o tempo, muita gente começou a se interessar pelo projeto, porque a gente foi divulgando, né? E aí o grupo ficou muito grande, e aí a gente acabou se dividindo, e ia um domingo sim, um domingo não. Alternando. Alternando. Mas eu costumava ir todo domingo, porque eu gostava muito, era muito legal. Acabou que, assim, eu fui trocando. Passei de violeira pra menina do teatro, pra menina de cantar. A gente fazia de tudo, sabe? Então... Muitas habilidades que foram sendo aprendidas ali no momento, na improvisação. Exato, foi. E aí a gente chegava, entrava no quarto, pedia pra entrar, a gente entrava e a gente só decidia, vamos cantar. Perguntava se as pessoas queriam cantar, ou perguntava se as pessoas estavam interessadas em ver uma peça, ou... Às vezes a gente só conversava. Às vezes a gente ia lá, só se dividia, cada um ia numa enfermaria e conversava um tempão com as pessoas. Elas falavam da vida delas, muitas vezes a gente não precisava falar muito. A gente só chegava lá e ficava, oi. E aí a pessoa vinha falar muito. Então... É um trabalho muito mais de escuta, né? De acolher. Então é muito mais de dar o que eles precisam do que vocês fazerem uma apresentação em si somente, né? Sim. A apresentação em si, ela era essa coisa de
quebrar o gelo, sabe? Aham. Pra você Contato chegar inicial. ali. Você chegar ali e a pessoa ver que tem alguma abertura. Uhum. Uma das palhaças, ela chamava de... Ela chegava no quarto e falava assim, vim descompilar vocês. E aí as pessoas ficavam assim, tipo, que? E ela ficava vestida de enfermeira, ela só tinha um nariz de palhaço. Aham. E ela tá na hora do descompilamento. E aí todo mundo ficava assim, aí depois ela falava que descompilar era fazer rir. Aham. Então tinha essa coisa de, sou médica, vou curar, não. Usando os termos, né? É, Fazendo coisas assim, muito legal. É. E aí você disse que começava o trabalho do grupo já na recepção. É. Então era um trabalho que não era só para os pacientes, também Não. envolvia a equipe toda médica. A equipe médica e a galera que tava na frente do hospital, porque muita gente não sobe, muita gente fica lá embaixo. Então a gente tentava, assim, ter o contato com o máximo de gente que estava lidando com o momento do hospital, porque tanto a galera que tá internada, quanto a família que não pode entrar por qualquer motivo, quanto a equipe médica mesmo. Muitas vezes a equipe médica vinha falar com a gente. Aham. Às vezes eles só queriam tirar foto, mas às vezes eles só queriam conversar também, Sim. sabe? Às vezes a gente pensa assim, não, o nosso trabalho ele é completamente focado nos pacientes, de fato. Mas às vezes os enfermeiros, eles estão no trabalho ali, eles pegam coisas pesadas também, eles lidam com Claro. coisas pesadas também. E às vezes eles simplesmente falavam. Aham. Porque a gente tinha essa ponte de vem falar comigo, sabe? De quase um abraço. A gente não abraçava, né? Porque dentro do hospital a gente não tem contato físico. Uhum. Mas a gente tinha essa cara de vem me dar um abraço. É um abraço espiritual que tá sendo dado ali. Então Aham. as pessoas sempre sentiam isso muito natural com a gente. Foi bem legal. E é bem necessário, né? Bem importante também, porque poucas pessoas pensam nesse lado dos funcionários do hospital que também estão sendo expostos a tudo aquilo ali, né? Por mais que eles não sejam os pacientes, eles estão tendo que lidar com tudo aquilo ali no dia a dia, conviver com essas pessoas, com as dores que eles estão passando também, sentindo, né? Então é legal trazer isso pra eles também. Né? E aí, eu imagino que, assim, nesse trabalho como palhaço, você frequentemente estava lidando com, como você disse, os pacientes, as familiares, os próprios funcionários, e tinha muitos momentos difíceis, Sim. né? Que vocês tinham que enfrentar e passar por isso com um sorriso para poder trazer esse sorriso para eles. Mas como é que você fazia essa separação, mantendo um equilíbrio entre você, a sua pessoa, os seus sentimentos e os sentimentos deles, para não deixar isso te tomar também, para você não ficar tão triste ou, sei lá, com esses pensamentos difíceis? Como que você gerenciava isso? Essa eu confesso que foi a parte mais difícil pra mim, porque além disso tudo ser um processo muito, vamos chamar de mágico, eu achei um processo mágico, esse processo também foi durante o meu crescimento. Eu comecei muito nova e aí, assim, enquanto eu tava aprendendo sobre as minhas próprias emoções, eu tava lidando com o fato de interagir com pessoas que também estavam aprendendo a lidar com essas emoções que eram tão dolorosas ali. E eu tava tentando aprender um espaço sobre esse espaço sobre respeito. Então, eu confesso pra você que foi muito difícil fazer esse balanço. Muitas vezes eu só, sei lá, eu segurava choro. Eu sou muito sensível. Eu choro muito à toa. Se eu vejo uma pessoa andando na rua chorando, eu vou começar a chorar. Eu não conheço a pessoa, mas eu choro. E lá não é um lugar que a gente tem essa oportunidade. Você não pode chorar. Sim. Ali não é o lugar. Ali é o lugar pra você distrair a pessoa. Exato. E então, assim, foi bem difícil adaptar. No começo, eu segurava. E aí, quando eu sentia que, tipo assim, no quarto, quando a gente tava lá conversando com uma pessoa, a gente normalmente não ficava sozinho. Era 2 palhaços conversando com uma mesma pessoa, ou um grupão, conversando com todo mundo geral. E aí, quando eu sentia que estava muito forte, que as minhas emoções estavam muito fortes, eu dava aquela disfarçada, eu ficava assim, ia pela porta, e aí saía na porta e ficava num cantinho até eu voltar. Dar uma respirada, dar uma desestressada. Teve uma vez, muito específica, que eu fiquei sozinha conversando com esse senhor, eu já tinha muito tempo. Então, eu já ficava sozinha conversando com as pessoas, mas teve um senhor que ele não tinha nenhuma visita. E aí, ele simplesmente só queria conversar. Sobre qualquer coisa. Eu não lembro agora exatamente do que ele estava falando. Mas eu lembro que ele não tinha nenhuma visita e, além disso, ele tinha sofrido um acidente que ele machucou o rosto inteiro. Então, essa parte aqui, assim, do rosto dele toda, até aqui, assim, estava cheia de pontos. E aí, assim, essa é uma visão muito dolorosa. Eu imagino que ele deve ter sofrido muito,
Mas ele também deve ter sofrido muito com os olhares que ele estava recebendo por causa disso, sabe? O rosto dele foi desfigurado. E o meu papel ali, quando eu cheguei, era, quando eu fiz essa leitura de que essa poderia ser uma dor e um sofrimento para ele, eu me vi num lugar de, eu não posso oferecer para ele isso, eu tenho que oferecer justamente o que ele não tá recebendo, ou seja, um sorriso, uma pessoa normal, falando com ele normal e próxima, sabe? Ele fez questão, eu lembro, essa cena nunca saiu da minha cabeça. Quando a gente começou a conversar, ele tava sentado, e aí a gente tava conversando, tanana, aí ele percebeu que eu não tava me afastando dele, ele levantou e ele ficou perto de mim. E eu não tava me afastando, e ele ficou, tipo, sabe, empolgado falando. Eu não lembro se ele tava falando do cachorro dele, da vizinha, foi uma coisa, assim, muito aleatória. Mas ele tava muito feliz, simplesmente por eu não ter me afastado dele, sabe? E aquela cena foi muito difícil pra mim. Não só pela questão física, mas por eu ver dessa dor dele, sabe? E aí aquilo ali não era um momento que eu podia sair no cantinho e respirar. Não dava. Então, aquele foi o dia, assim, mais difícil pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei naquela dualidade, né? Tá sendo difícil pra mim, mas eu tô muito feliz que eu tô ajudando ele. Mas eu quero chorar. Aí, quando acabou, eu fui no cantinho e chorei muito. Nossa Senhora. Aí depois voltei e acabou. É uma situação muito delicada mesmo, né? Porque ainda mais hoje em dia, isso é uma coisa que tá tão presente, acho que no dia a dia de todo mundo, com a era digital, com as redes sociais, a gente se cobra tanto por uma aparência que a gente tem que manter e a gente tem que seguir um padrão. E aí quando a gente vê alguém que não segue, não consegue, não pode mais seguir esse padrão, a gente tem o costume de afastar, né? A sociedade afasta, e essas pessoas também são seres humanos, também merecem todo o amor, compaixão e não estranhamento no olhar, né? E assim, trazer isso, conseguir trazer ainda mais, acho que nesse processo de formação seu também, né? Como você disse que começou muito nova, é uma coisa que ensina muito pra gente, né? A não julgar à primeira vista, a não achar, assim, não julgar o livro pela capa, e isso não diminui em nada. Né? A gente tem que aceitar realmente e tentar aceitar e ver que a pluralidade dessas coisas faz muito bem pra gente, né? E o contato, né? O contato humano é muito necessário. Nós somos seres sociais, então a gente precisa desse contato, desse abraço, né? Você também sente falta disso? Assim, eu imagino que nesses momentos do hospital, como você estava lá sempre dando, como era pra você? Você tinha apoio em volta? Alguém que te motivava também a fazer isso e que dava esse suporte quando você não estava no hospital? Então, tem duas questões. Eu sou muito de abraçar. E aí, no hospital, você não pode encostar em nada, você não pode encostar em ninguém. Então, eu sentia muita falta. Às vezes, as pessoas, elas só queriam um abraço, eu ficava querendo muito. A pessoa sabia que eu queria, mas não podia também. Então, ali rolava uma coisa assim de... Caraca, a gente tá se abraçando mentalmente, cara. Aquele abraço pro Wi-Fi. Abraço pro Wi-Fi. Vai, cara. O máximo que a gente podia fazer era assim, então... Dar um soquinho, né? Bater na mão assim. Porque aqui, ali, saía dali, passava um pouquinho de álcool, tá tudo tranquilo. Tá certo. Mas eu sentia falta, sim. Só que essa falta, ela era preenchida pelo grupo, sabe? Porque quando a gente saía, depois que acabava o horário de visita, a gente ia pra uma salinha. E aí, nessa salinha, o grupo falava. Ali era o momento da gente desabafar sobre como foi pra gente, o que foi difícil. Ali, muita gente chorava, aí a gente se abraçava ali. Então, rolava muita parceria entre o grupo. E o momento de troca, às vezes, assim, durava muito tempo. A gente ficava ouvindo muito, a gente chorava junto. Então, essa interação entre os palhaços que estavam vivendo daquilo juntos, ela foi muito importante. Um dando apoio pro outro, né? Pra eu ter esse equilíbrio. Porque se eu estivesse sozinha, eu acho que eu ia dar uma... Mas eu acho que é assim na vida de todo mundo, né? A gente, quando tá sozinho, quando a gente não tem alguém realmente pra poder compartilhar tanto nossos momentos felizes, mas também a nossa dor, a gente se sente muito mais desamparado, né? Então, acho que é por isso que é tão importante a gente tá sempre se inserindo no meio social. Mesmo que a gente tenha algumas resistências, a gente tenha alguns medos, a gente tenha alguns entraves, é necessário que a gente busque esse apoio, né? Por mais que a pessoa seja um lobo solitário, que a pessoa tenha essa personalidade mais reservada, a gente precisa ter pessoas para poder dividir a vida, né? Sim, completamente. Não, e assim, faz toda a diferença. Assim, a gente pode ser tímido, a gente pode ser reservado, mas faz muita diferença a gente saber o quanto a gente consegue trocar com
uma pessoa ou duas pessoas e essa troca em si, o quanto ela consegue ensinar pra gente, sabe? Eu tenho essa característica de ser muito expansiva. Eu gosto de lidar com gente. Virei professora. Claro. Mas, então, pra mim, lidar com mais gente assim, sempre me fez sentir que eu tô aprendendo mais. Sempre me fez sentir que eu tô me adaptando melhor. Então, eu imagino que, assim, pra uma pessoa que é tímida, que é mais reservada, pequenas trocas, assim, realmente devem fazer uma diferença total também. Sim, e a história do ser humano é muito disso, né? De tudo aquilo que a gente aprende, não só fazendo sozinho, empiricamente, mas também o que a gente aprende com os outros, com essa troca, com o contato. E eu nem imagino quanto que você deve ter aprendido nesse meio todo, nesse tempo todo, né? Foram o quê? Quase 10 anos que você ficou trabalhando como clown. Por aí, foram uns 8, vambora. E... cara, realmente assim, eu comecei muito nova e eu fui aprendendo, fui crescendo junto, sabe? E descobrindo quem eu sou enquanto eu tava entendendo como as pessoas se sentiam no mundo. Aí eu tava descobrindo novos sentimentos que eu tava tendo. Foi, assim, uma coisa que mudou completamente a minha vida, realmente. Assim, eu carrego isso com muito carinho no meu coração. Eu tive muitos sentimentos diferentes. Muitos positivos e muitos negativos, e eles todos foram muito importantes pra eu ser quem eu sou hoje, sabe? E faz parte da vida, né? A gente ter momentos negativos é o que ensina a gente muita coisa também, né? Eu escuto um cantor, que o nome dele é Sean James, que ele é, assim, maravilhoso, é um cantor americano de músicas indie, folk e tal, e ele tem uma música que o nome é Pendulum Swing, é o balanço do pêndulo, e na música ele fala que a vida é isso, a vida é feita de momentos bons e momentos ruins, o pêndulo vai estar sempre balançando. O importante é a gente não deixar ele parar de balançar. Exato. Ele tem que ir balançando, a gente vai para os momentos ruins, mas vai para os momentos felizes. É sempre esse jogo de equilibrar as coisas e a gente tentar ficar no meio ali, né? Tentar se encontrar nesse meio disso tudo. Porque são essas experiências que vão construir quem a gente é. Sim. Né? O nosso caráter, a nossa personalidade. É importante que a gente tenha, quanto mais experiências, quanto mais plurais forem as experiências, mais a gente consegue crescer pra gente e pros outros também, né? Incrível. Não, completamente. Inclusive, isso é muito interessante, porque em cada uma das enfermarias, eu me comportava de um jeito. Esses dias eu vi eu não lembro quem foi que me falou que a gente não tem noção de quantas versões da gente existem por aí, porque as pessoas só veem a gente de uma maneira. E aí... Isso funcionava muito lá na enfermaria, porque em cada uma das enfermarias a gente tinha que se comportar de uma maneira diferente, porque o ambiente é diferente. Pessoas diferentes, humores diferentes, o tom do lugar. E aí, assim, tinha enfermaria que a gente entrava e as pessoas só queriam contemplar a tristeza. E a gente estava ali para isso, a gente cantava música triste, a gente chorava. A gente ficava ali. Tinha enfermaria que o pessoal tava rindo muito. E aí a gente ia, fazia piada, fazia peça, uma loucura. E às vezes eu tava só cantando, às vezes eu só tava conversando, e as pessoas tinham muita... E em cada um dos quartos parecia que eu era um personagem diferente, sabe? E a gente tem que se adaptar o tempo todo. E isso me ajudou muito a ler o ambiente, sabe? A entender um pouco mais das pessoas... porque, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença quando a gente vai prestar atenção no ambiente. Você olha para a expressão do rosto de uma pessoa, você olha para detalhes que ela tem ali de objetos que você pode interagir com ela. A gente ficava pegando o mínimo possível para ver como que a gente podia se conectar, sabe? Sim. Então, isso foi uma coisa, assim, muito interessante, porque me fez ter muito dessa adaptação de ambiente no mundo. Tem muito a ver com o trabalho do professor também, né? Tem. Porque, assim, cada turma é uma turma. E muitas vezes a gente, como professor, a gente tem que... O nosso trabalho, ele é direto. Então, a gente sai de uma, entra em outra, sai de uma, entra em outra, e por aí vai emendando várias aulas. Mas cada grupo é um grupo, cada turma é uma turma, cada sala é uma sala. E a gente tem que saber chegar, né? Saber se colocar nesses ambientes, ver o que os alunos estão precisando, saber dar isso para eles. Nem sempre funciona, mas a gente tem que tentar se colocar nesse lugar também, né? De adaptabilidade. Não, isso me ajudou completamente, sabe? Foi um link direto, sabe? Pra minha vida de professora, porque
eu aprendi a ler muito bem as pessoas por causa disso. E aí eu sei quando uma pessoa tá desconfortável, eu sei quando uma pessoa tá animada, eu sei quando quando o grupo todo, sabe, flui. Eu consigo ler muito bem o comportamento das pessoas hoje em dia por causa disso, porque eu presto atenção em pequenos detalhes. Porque era o que a gente precisava prestar atenção para se conectar. Então, hoje em dia, eu vejo isso, sabe? Eu vejo um chaveiro de um aluno, aí qual é o tema do chaveiro, aí isso já me dá uma ideia do que eu posso fazer uma piadinha sobre isso dentro da aula. E às vezes são coisas tão pequenas que fazem a gente se conectar com os alunos, né? São coisas assim tão bobas que às vezes as pessoas não dão nada, mas só de você fazer um comentário, de você, poxa, perguntar sobre aquilo, de fazer um mínimo detalhe, o aluno já vira outra pessoa, já tem outra cara, já muda a expressão, né? Eu tive um aluno uma vez que ele era muito resistente. Ele não queria participar, ele ficava quieto. Era aquele aluno bastante reservado e rígido. E aí, eu ficava sempre tentando me conectar com esse aluno, mas ele tava, tipo, na dele. Aí teve um dia que eu vi que ele tava desenhando no caderno enquanto tava na aula. Ele tava desenhando um personagem de Naruto. Na aula seguinte, eu vim com uma blusa do Naruto. Claro. Porque, né? E aí eu vim com a blusa do Naruto, ele adorou, ele ficou assim, ele sorriu pra mim. Aí no final da aula ele veio me mostrar os desenhos dele, e aí eu fiquei assim, muito legal, tá bonitão, você gostou da minha blusa e tal. A gente ficou ali, desde aquele dia que ele viu que eu tinha uma mínima conexão com ele se deixou mais leve comigo e começou a participar mais, sabe? Ele foi no jeito dele, ele levou um tempo, mas ele começou a participar mais, eu fiquei feliz da vida, sabe? E é exatamente essa sacada, sabe? Devagarzinho você pega um mínimo detalhe e isso pode mudar completamente a tua aula. Com certeza, e é muito engraçado esses paralelos, né? Desse trabalho que você fez no hospital, que era muito assim também com esse trabalho de professor, que a gente muitas vezes está lá não só para ensinar, mas para acolher também, né? Eu acho que o processo de ensinar tem que ter um pouco de acolhimento também para poder funcionar dos dois lados, né? Essa conexão. E aí, falando em conexão e acolhimento, uma coisa que eu acho que é muito importante para isso, pelo menos na minha vida, eu levo muito, é a música. Então, como que esse processo de você usar a música, de aprender o violão, contribuiu na sua vida, tanto para você aprender inglês, na sua experiência como palhaço, como professora? A música, o violão, ele tá na minha vida até hoje. Não sou boa tocando, não. Mas eu tento de tempos em tempos, assim, tô fazendo nada, agora vou aprender uma música nova. Aí vou. Foi muito importante para eu entender o ritmo da música. A música sempre esteve muito presente na minha vida, mas na minha família não tem ninguém que é músico. Ela é uma coisa que vem de mim com minha causa mesmo. Afinidade sua, uma vontade sua. Mas eu gosto muito e sempre me ajudou muito. Eu sempre tentei falar muito inglês. Quando eu era pequenininha, eu sempre tentei falar o que as músicas estavam falando. E aí eu falava aquela coisa toda embaralhada, né? Aquela coisa maluca. Meus pais gostavam de ouvir música antiga, né? E aí a gente saía de carro, eles botavam pra tocar e eu ficava assim, blá, blá, blá. O Yarno tio, ficava né? assim. É isso aí. E eu ficava, crente que tava abafando, né? Eu tava, então muito boa. Mas isso sempre me ajudou muito a entender o ritmo das coisas. A música me ajuda muito a entender o ritmo das coisas. Uma coisa que a aula do Brasas tem muito é ritmo. Com certeza. Então isso me ajudou muito, sabe? Quando a gente tem que trazer velocidade, quando a gente tem que adaptar coisas e ir mais rápido, ir mais devagar. Às vezes eu sinto que eu tô só cantando uma música dentro da sala de aula, sabe? E isso é bem divertido. Mas no meu processo de aprendizagem mesmo, eu acho que a música ela fez mais sentido enquanto eu era palhaça, pra minha construção de palhaça. Eu fui aprendendo mais músicas que envolviam esses tons, de como que eu poderia tocar lá no hospital e tudo mais. E muitas músicas em inglês, porque as pessoas pediam também. Então, foi meio que por aí. Me ajudou mais no processo Sou uma Palhaça. Muito incrível. A música tem esse poder, né? A música tem... eu já vi um vídeo de uma experiência, né? Que eles colocavam água em cima de uma caixa de som. E aí, dependendo da música que tocava, a água se organizava de uma maneira, formando um padrão específico. Então, assim, se o som faz isso com a água que tá ali, o que ela não faz com a gente, né? Dentro do nosso corpo, a gente sentindo essas vibrações. Porque elas têm o poder de mudar o nosso humor naquele estado, nem que seja por um período curto de tempo, mas já traz um pouco de acalento, né?
Total. Nossa, aí faz toda a diferença. Às vezes a gente tá num dia difícil, a gente só precisa escutar uma música e depois você escuta uma música, ok. Eu acho que quase todo mundo tem aquela música que quando tá numa vibe ruim, numa vibe mais pra baixo, bota ela e ela joga pra cima e ajuda, né? Tem. E aí, tratando de outras habilidades, quais habilidades você pode dizer que adquiriu atuando como um palhaço que você usa hoje dentro da sala de aula no Brazas? Então, tem muitas. Além dessa atenção toda que você já falou, desse cuidado todo, o que mais que você aplica nisso? Eu acho que assim, a mais forte de todas é essa habilidade de ler as pessoas, que eu consigo fazer isso muito bem. Eu já tinha características de ser uma pessoa detalhista, mas depois desse processo todo eu sou bem mais. Me ajudou muito também a exercitar muito mais a minha empatia. E porque, né, você precisa se colocar muito no lugar do outro pra entender o que você pode oferecer pra aquele outro. E tem aquela coisa de professores que às vezes ficam estressados porque o aluno não tá pegando aquela matéria. Mas às vezes é a gente que não tá sabendo ensinar pra ele, né? E aí a gente precisa ter essa calma, essa empatia, essa paciência pra poder ver como que ele pode aprender melhor. Qual o jeito que eu posso dar pra tentar chegar lá, Sim, né? exatamente. E por isso que eu, inclusive, gosto muito de me manter como uma estudante de idiomas. Porque toda vez que eu tô estudando um idioma, eu fico pensando assim, é assim que meu aluno tá se sentindo. Sim. Eu não tô entendendo isso aqui, é assim que meu aluno deve estar se sentindo. E qual idioma você estuda agora? Agora eu tô estudando japonês. Caramba! Beijo, Clara. Ó, tá vendo? Mais uma trazendo pro time também, fazendo parte. A gente tá descobrindo muitos estudantes de japonês. Quem sabe um dia eu entro nessa vibe também. Venha para o time. Eu já adoro anime, eu já adoro Venha para o time. toda a cultura asiática. Vamos lá, vamos tentar, né? Quem sabe um dia. Mas assim, trazendo então um outro assunto, você disse que o que te motivou mais, assim, o que mais te afetou aprender violão e essas coisas foi no seu trabalho como palhaça, né? Foi onde você realmente utilizou ele mais e você evoluiu mais isso. Então, o que te trouxe esse interesse pelo inglês? Porque se não foi tanto o violão assim, o que foi? Então, é um momento de revelações. Eu sempre falo com os meus alunos isso. Eu falo assim, quando eu tinha 12 anos, eu fiquei muito fã de um filme. Aí, eu assisti esse filme umas 42 vezes. Seguidas, assim. Não foi tipo, Espaçadas, não, foi direto. Foi direto. Assisti muito. Porque eu cismei que eu adorei aquele filme. E eu cismei que eu ia aprender tudo sobre o filme. Aprender tudo mesmo, inclusive o idioma. Nossa, mas assim, você decorou as falas? Eu decorei todas as falas em português, em inglês. Eu decorei as legendas em português e as legendas em inglês. Aprendeu as músicas também? Aprendi as músicas, eu sei cantar todas as músicas. Que suspense é esse todo em volta desse filme? Que filme é esse? Aí, o lance... Deve ser alguma coisa assim, um Poderoso Chefão? Não. Então, E o Vento Levou? Não. Queria que fosse. Tinha que ser, tinha que ter sido. Aí, toda vez os meus alunos perguntam, teacher, como é o filme, não sei o que lá, eu fico assim, um dia. Gente, hoje, dia da revelação, o filme é Crepúsculo. Crepúsculo, me julguem ou não, tudo Com certeza bem. É um dos filmes que foi lançados. Foi. Não é? Foi. Naquela época, não, mas é um filme bom, é uma história legal. Eu tinha 12 anos. Até entendo. Hoje eu gosto, mas assim... até hoje até hoje passa. Hoje em dia é considerado um filme cult. É mesmo? Chegou nesse nível? Chegou nesse nível. Gente, surpreso. O primeiro, os outros não. Entendo. Mas o primeiro é considerado um filme cult. Mas é bom, é legal. Eu acho legal. Eu gosto da história. Eu acho bacana. O lance é assim, quando a gente tem 12 anos, a gente se conecta no filme por outros motivos, né? Sim. Por motivos bobos. E tudo bem, respeito a Estela do passado. E tem que ser respeitado mesmo, né? Mas assim, foi só uma coisa aquela coisa de adolescente, sabe? Eu gosto muito e tal. E aí, li todos os livros. Li em inglês e em português. Nossa, foi tudo pra mim. E aí aquilo me fez ter muita noção de estrutura. Porque assim, se eu memorizei as falas, eu poderia não ter muito vocabulário. Mas eu sabia onde cada coisa ia na frase. Eu sabia o lugar dos pronomes, eu sabia... Ver a organização do idioma, a sintaxe dele. Isso. E assim, isso foi sem eu pensar. Eu não sabia nome, sintaxe, eu não chamava nada disso. Eu só sabia da ordem. E isso que importava pra mim. Então, quando eu fui, depois de saber tudo do filme, eu peguei muito vocabulário, claro. Mas depois de saber bastante do filme, quando eu fui pegando e conversando com gente em inglês, eu estudando mais coisas, as coisas vinham naturalmente pra minha cabeça. A ordem das palavras vinha naturalmente na minha cabeça. Então, isso facilitou completamente minha vida. E aí,
tô aqui, né? Ah, incrível, incrível. Eu confesso assim, eu cheguei a ver o último deles no cinema. O último filme do Crepúsculo eu vi no cinema. Eu vi todos na época acompanhando, porque eu gostava dessa temática de vampiros, lobisomens. Quem não gosta, né? Por mais que eles não sejam vampiros lobisomens. Mas assim, é uma temática legal, é um filme legal. Agora, o último, gente, quem não viu, eu vou dar um spoiler, mas já tá, né? Tá meio. Já passou da hora de já ver. nem é mais spoiler. Nem é mais spoiler. Não, já não conta mais. Daqui a pouco tá em domínio público. Mas assim, o que me deixou frustrado com o filme é aquela cena no final onde tudo acontece, você fala, meu Deus, mentira. Tudo acontece. Aí chega no final, você fala, é mentira. Eu falo, gente... A maior revolta de todo mundo quando assistiu aquele filme foi isso. Foi ser mentira naquele final. Inclusive, quem era muito fã na época, quando viu tudo aquilo acontecendo, sem saber que ia ser uma mentira, eu tava desesperada. Eu fiquei assim, eles mudaram tudo. Meu Deus, mataram meus personagens. Que isso? Eu fiquei assim, eu vi o último filme no cinema, falei, nossa, mas que coragem. Gente, mas olha, realmente mudou minha visão essa escritora. Vou porque até respeitar. Agora... aí depois veio aquilo, eu falei, gente, poxa... Não foi dessa vez, mas foi perto, foi quase. Foi muito bom, foi muito legal. Mas que história legal. E assim, eu acho que o importante é isso. O importante é a gente se conectar com alguma coisa, né? Porque a gente aprende, o ser humano aprende coisas de determinadas maneiras, de inúmeras maneiras, mas quando a gente cria uma conexão com algo que toca no nosso coração, independente do que seja, né? Isso traz muita vontade, muita motivação para aprender. Total. E isso me deixou muito claro, justamente, que é muito importante eu gostar de algo, porque isso me move, sabe? Tanto que, assim, hoje em dia eu estudo japonês, gosto muito de animes, assisto muitos, e isso facilita muito a minha vida, porque eu tô ali, aí eu tô assistindo um anime e eu fico assim, eu conheço essas coisas. Sei o som dessas coisas. Aí às vezes eu tô estudando, eu fico assim, não lembro exatamente como tá escrito. Aí eu escuto o som e falo, essa palavra aqui, tá. E isso vai me motivando. Então assim, se você gostar de uma coisa, vá atrás dessa coisa. Filme, artista, série, sei lá, música, vá atrás disso, escute isso, consuma isso, porque isso vai achar um lugar... tranquilo pra gente. Estudar não tem que ser aquela coisa só, tipo, fazer exercício e acabou, e eu tô aqui com um livro e tal. Não. Pode ser muito natural, né? Pode ser muito tranquilo e pode ser muito divertido também. Como é no Brazos. Sim. Sempre. Não é? Exato, exatamente isso. E aí, você acredita, assim, que o ensino de inglês ele pode ser mais eficaz quando o professor possui várias experiências diversas como essas todas, assim, de música, de lidar com o outro, de estar exposto, de estar se expondo também? Você acredita que a gente faz um trabalho melhor como professor sendo assim? Não, completamente. E eu posso dizer, assim, com todos os professores que eu conheço agora, todos os professores do Brazos que eu conheço, todos eles já apresentam muitas dessas características, se não todas de uma vez, mas assim, apresentam muitas. Faz total diferença você ter esse lugar de empatia, você ter esse lugar de abertura, você ter o lugar de adaptação. E assim, claro que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo a cada aula, a cada processo e tudo mais. A gente vai aprendendo o resto da vida, mas faz toda a diferença quando você já tem uma carga assim, sabe? Quando você já tem contato com isso, isso é muito legal. E isso é uma característica muito forte do Brazos pra mim, que parece, assim, com todas essas entrevistas que eu já fiz aqui, de todo mundo, assim, não só os teachers, mas todo mundo que tá envolvido, sempre é um pessoal muito plural, sabe? Que sempre experimentou muitas coisas, sempre teve muitas atividades diferentes envolvidas durante a vida, uma carreira que abordou vários assuntos e foi pra vários lados até culminar aqui, e assim, alguns já saíram, mas eles voltam e tem essas experiências todas e tudo isso vai agregando pra gente também, né? Porque o Brazos, ele não compete com essas coisas, essas experiências de vida. Na verdade, a gente traz as experiências pro Brazos. Agrega tudo, junta tudo. Sabe? E às vezes a gente tinha essa noção de que talvez eu tô cursando uma coisa e aí o meu trabalho vai ser outra. Mas não, aqui a gente consegue misturar tudo, sabe? Se adaptar muito bem, isso é muito legal. Eu gosto muito da liberdade que o Brazos dá da gente brincar. Sabe? Isso é muito legal. Demais, demais. A sala de aula do Brazos realmente é muito brincadeira e é isso, né? Essa troca constante que a gente tem com todo mundo, porque na vida são experiências que a gente tem, né? E quanto mais experiência a gente tiver, acho que mais dá aquela sensação de uma vida bem vivida, sabe? Que valeu a pena. Independente de você ter dinheiro, não ter dinheiro, de você ser pobre, de você ser rico, de você ter coisas ou não, eu acho que as experiências que vão realmente agregar e falar pra gente, poxa, realmente, isso aqui valeu a pena. E também os momentos difíceis, né?
né? Sim. Também os momentos tristes, eles têm seu valor. Sim. A gente hoje em dia vive uma onda de que só podemos estar felizes, nós só podemos estar vendo as coisas pelo lado positivo, só esquecendo a tristeza e focando no que é alegre, mas a gente não pode ser assim, porque a vida é o balanço do pêndulo, né? Ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. É aquela coisa de toda ação tem uma reação. Sim. E a gente tem que estar preparado para isso também. Encarar esses momentos, assim, com coragem é necessário. Não, né? total. Imagino que você, como trabalhando como palhaça também, teve muito disso, né? Como você citou alguns casos. Sim, muitas vezes. Às vezes a gente ia pra lá e só tinha o dia inteiro que era um dia muito engraçado. Mas às vezes o dia era o dia inteiro muito triste. E às vezes eu não saía de lá pensando assim, nossa, que foi uma auge da produtividade e tudo mais. Não, eu só contemplei a tristeza e aquilo foi muito significativo. E é isso aí. E é um momento, né, que passa, como todos os outros. Como todos os outros. Sejam bons, sejam ruins, os momentos passam. Sim, né? Exatamente. E assim, a nossa entrevista está passando, infelizmente. Porém, a gente ainda tem um pouquinho, algumas coisinhas. E aí, uma dessas coisas que eu acho maravilhoso no nosso quadro, no nosso Brazascast, é o nosso quadro Manda Brasas. Como que funciona esse quadro? Eu tenho uma urna aqui, e aí eu vou pedir para você tirar uma perguntinha secreta para você responder falando um pouquinho mais da Stella ou da Star. Então, por favor. Se você pudesse fazer 3 pedidos e eles fossem realizados automaticamente, quais seriam? Nossa Senhora! Boa. Essa pergunta é bem difícil. Ai... Eu tava falando agora há pouco que eu sou péssima pra decidir coisas. Entendo completamente. Entendo. E nessa sociedade de hoje, onde a gente tem comida por aplicativo, todos os filmes disponíveis na televisão, nossa, que dificuldade. Às vezes eu vou dormir sem ter visto nada nem comida, porque eu fico ali só tentando decidir, não decido nada e falo, vai embora. Sabe? Mas vamos aos três. Vamos pensar. Pergunta de Miss. Essa aqui é pergunta não de é Miss. Pergunta de Miss. A paz mundial. Não, assim, a primeira com certeza, vou dar a resposta de Miss, a paz mundial. Vou dar essa resposta, sim. Porque, especialmente nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, o lugar da paz, eu acho que ele tá um pouco abafado por todo o medo e todas as coisas que têm acontecido. Então, eu acho que, assim, identificar onde a paz está, esse eu conseguiria, eu iria escolher esse primeiro. Onde tá a paz para todas as pessoas. O segundo, eu acho que eu ia pedir pra existir um abrigo no mundo para todos os animais. Um abrigo para todos os animais que estivessem perdidos. Conversa muito com a paz. Eu acho que a paz tem que ser para todos mesmo, e isso inclui os bichinhos também, que tem que ter um lugar, tem que ter um carinho também. Sim. E o terceiro, eu acho que eu iria escolher... Ai, não sei. O box do Crepúsculo? Não. eu vou chutar que esse você já tem. Acertei. Revelações, okay. Tenho. Tenho a versão em inglês. Não é. O encontro com os atores? Não. Aí já passei dessa fase. Já foi demais? Já foi, mas ele virou até o Batman agora. Então, subiu a posição do vampiro, né? Ele foi promovido no cargo. Vampiro Premium. Cara, muito difícil escolher o terceiro, porque são tantas opções, eu gastei os 2 já. Mas, não sei, eu acho que eu talvez iria pedir, se eu tivesse que pedir para um gênio da lâmpada, eu iria pedir, pra mim, eu ia pedir sabedoria. Porque, assim, eu me considero uma pessoa que busca constantemente sabedoria, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ficar buscando o resto da vida. E não acho que eu iria eu ia parar de aprender sabedoria depois que eu fizesse esse pedido, mas eu acho que eu ia pedir mais, porque faz toda a diferença a gente ter mais noção de tudo. Com certeza. Pra lidar com as pessoas, sabe? Às vezes eu quero aprender mais, sabe? Como me expressar melhor, ou como absorver melhor, ou o que dizer em determinados momentos. Então, eu acho que eu pediria isso. Sabedoria pra agir e falar.
Que incrível, que incrível. Eu confesso que seria um pedido melhor que o meu, porque eu acho que no terceiro eu ia pedir por mais 3 pedidos. Ai, boa. Porque aí a gente pode ir pedindo, né? Se tá o gênio, já estamos com o gênio, Devia já ter estamos feito sonhando isso. com o gênio, a gente já pode ir pra lá também. Devia né? ter feito isso. Podia ter pedido pra virar um gênio. Olha só, mas aí não sei, que aí a gente tem que realizar o desejo dos outros toda hora. É verdade. Né? Mas a gente já faz um pouco isso como professor também, não faz? Verdade. Então tá tudo bem. Então né? a gente já é gênio. Já meio que é gênio, né? É. Nossa, a gente subiu lá em cima agora, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que se valorizar. Tem que se botar lá em cima às vezes, né? De vez em quando. Não é sempre, mas é de vez em quando. Estela, muito obrigado. Mas antes de eu terminar, eu quero pedir agora uma outra coisinha de você, uma outra troca. A gente tá com esse programa do Brazas, que é o Aprendendo Juntos. E aí a gente está incentivando o aprendizado, incentivando a cultura em todos os lados. E aí a gente queria pedir de você algumas dicas. Pode ser série, pode ser filme, pode ser livro, qualquer coisa, para você dividir com o pessoal de casa, para eles buscarem um pouquinho mais de cultura e aprender com a gente. Então, eu pensei muito sobre isso. Eu pensei em muitas opções. Mas... Vejam Crepúsculo, galera, aí. Não, corta. Não, eu vou recomendar 2 coisas. A primeira é um livro de uma autora, ela é psicanalista. O nome do livro é Não Pise no Meu Vazio. E é um livro que fala muito sobre sentimentos, sobre como a gente lida com os sentimentos, e muitas vezes não só como a resposta do que fazer com o sentimento, simplesmente a contemplação dele. Você enxergar ele ali daquela forma, você se conectar com aquilo ou não, mas você enxergar o sentimento puro. Então eu achei um livro, eu li recentemente, ele me moveu muito, e como a gente tá falando muito sobre sentimentos, eu acho que é um livro que, assim, todo mundo devia ler. Sabe? Validação, né? Mesmo que você não tenha uma resposta para aquilo, mas reconhecer que tá ali. Isso. E são vários sentimentos. Positivos, negativos, mas é aquilo, sabe? Então eu recomendo muito. Não Pise no Meu Vazio. É muito interessante. Incrível. Agora, o segundo é um filme que muita gente já conhece. Eu sei que é um filme super genérico. Genérico, aspas. Mas... ele fala muito sobre isso, tudo que a gente falou hoje, e ele é um filme muito importante pra mim, tá? Nos meus filmes favoritos, inclusive. É Divertidamente. É incrível, Divertidamente, né? É tão lindo esse filme. É tudo. Inclusive vai vir o 2 agora. Estou muito ansioso. Estou muito ansioso pra ver. E Divertidamente é o tipo de filme que, assim, a gente assiste, sei lá quantas vezes, 42 vezes. Se você quer aprender inglês, assista Divertidamente. Com certeza. Não, mas é um filme que, se você assistir, não importa quantas vezes você assistir, você vai pegar uma coisa diferente. Você vai prestar atenção numa coisa diferente e aquilo vai te tocar de uma maneira diferente. E é um filme que consegue ser tão sutil, mas tão inteligente, né? Ensina tanta coisa. E justamente isso que você comentou, sobre a gente entender o lugar da tristeza. O filme fala muito sobre isso também, né? De você entender que não é só a felicidade que rege a sua vida e rege as suas memórias. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme é sobre, assim, como eles conseguem fazer cada um dos sentimentos serem uma pessoinha, né? E a gente consegue identificar o lugar deles na nossa vida e dar um significado maior pra eles, respeitar eles, sabe? Isso é muito legal. E justamente nessa onda de nós temos só ser positivos e tudo mais, a gente entender que, na verdade, cada um deles, positivos ou não, constroem o que a gente é. Isso é muito legal. Sim. Então é um ótimo filme que eu recomendo pra todo mundo. Se você não viu, veja. Com certeza. Se você viu, veja de novo. Chama seus amigos e veja. Faz uma sessão com todo mundo. Isso. Sabe? Já viu o primeiro, já engata pro segundo. Isso. Né? Se você já viu o filme, veja em inglês. Veja em inglês, exato. Com legenda, sem legenda, estuda, grava, memoriza as falas. Isso, memoriza as falas, gente. Natural, todo mundo faz. Maravilhoso. E aproveitando então esse gancho que vai lançar o filme daqui a pouquinho, a gente vai ter esse conteúdo pra ver, já vai correndo pra ver em casa o primeiro Divertidamente, mas pro segundo, a gente tem alguma coisinha pra você. A gente tem um pouquinho mimo pra poder retribuir um pouquinho do que você trouxe pra gente, desse conteúdo todo, desse ensinamento todo, dessas experiências todas, e aí você também vai poder assistir Divertidamente. Porque a gente tem alguns presentes. O primeiro é do Brazas. Então, está aqui. E o segundo, ele é da UCI Cinemas.
que você vai ganhar um par de ingressos para poder assistir um filme com uma pessoa especial para você. Se quiser esperar até o Divertidamente, fica à vontade, mas se não, pode correr para outro também. Ai, que maravilha. E aí, para todo mundo que tá em casa, que quiser assistir um filme legal, então não assistir um filme, mas fazer uma palestra, fazer uma sessão privada de cinema, fazer qualquer outra atividade que envolva uma sala, que envolva esse espaço, corre lá na UCI Cinemas, que eles estão prontos para te atender e para suprir essas necessidades. E ó, corre atrás. Tem muito filme legal chegando aí, então vale a pena ver esse benefício, curtir lá. Ai, total. Muito obrigada. Que nada, que nada. E além disso, além do presente do Brazas e do UCI, temos o nosso outro parceiro sempre aqui, que você também vai ganhar um voucher para poder consumir um hambúrguer maravilhoso e sensacional na Usina Burger. E todos que quiserem, é só entrar aqui no Instagram do Usina Burger, procura lá, procura na sua cidade, a região, por perto onde tem um, porque com certeza tem um perto de você aqui no Rio, eles estão expandidos para outros lugares e tem desconto para quem está em casa também. É só pegar Brazas20 e usar esse cupom que vocês vão ter lá um desconto bacana. Todas as possibilidades de comida, se quiser prato, se quiser opção vegana, se quiser opção vegetariana, sobremesas, corre atrás, @Usina Burger, maravilhoso. Ai, muito obrigada. Que nada, que nada. E para finalizar, só esses nossos parceiros incríveis que estão com a gente, o último deles é para trazer um pouco de cultura também, para continuar promovendo a cultura, para continuar promovendo o ensino. Quem está no Brazas está acostumado já com qualidade de ensino lá em cima e quem está na Veiga de Almeida também. Então, quem quiser fazer uma pós 100% online pela Universidade Veiga de Almeida já sabe, com aquele conteúdo top, com os melhores profissionais lá dentro, é só usar o cupom que a gente tem, PÓSUVA47B, que vocês vão ganhar 47% de desconto nessa pós-graduação 100% online. Então, corre atrás, continua os estudos, vamos correr atrás para a gente ter sempre mais experiências e essa troca incrível. Não é? Ai, que maneiro, muito legal. Eu que agradeço demais, Muito Estela, sua obrigada. presença. Obrigado mesmo. E aí, teria algum recado final que você gostaria de deixar para quem está em casa assistindo a gente? Ai, gente, muitos recados, muitas possibilidades de recados, mas além de assistirem os filmes, estudem inglês e tentem abrir mais a mente sobre a interação que você pode ter com as outras pessoas, sabe? Não simplesmente por interagir de qualquer maneira, mas o que aquilo representa pra você, como que a vida da outra pessoa ou aquele contato mínimo impacta a sua vida, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida no trabalho, sabe? Muitas vezes isso faz o nosso dia, então é isso. Fiquem de ouvidos abertos, olhos e ouvidos abertos. Olhos e ouvidos abertos. Exatamente. Eu tô sempre aqui aprendendo muito com todos os convidados e vocês convido para voltarem. Então, muito obrigado quem ficou até aqui. Curte aqui de novo. Se já curtiu, tira e curte de novo, só para mostrar lá que tá curtindo para participar. Comenta aqui, responde a nossa pergunta. Quais 3 desejos você faria se você soubesse que eles fossem se realizar? Bota aqui embaixo pra gente ver, que a gente vai adorar ler seus comentários e responder, quem sabe. E aí, voltem sempre para poder ouvir mais, aprender mais, que a gente está sempre aqui à disposição para ensinar. Então, guys, thanks, muito obrigado e see ya. Bye, bye.